Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz e a graça de Jesus esteja com todos vocês. Eu quero falar hoje sobre 3 maneiras de nós lidarmos com as ofensas. Porque estando nessa vida, estando nesse mundo, certamente nós seremos ofendidos em algum momento. Por quê? Porque a gente está num mundo de pessoas pecadoras. No mundo de pessoas que têm debilidades emocionais, que têm debilidades espirituais, que têm traumas, que têm mazelas, que têm erros. Então, toda pessoa que tem alguma debilidade, toda pessoa que tem alguma mazela, de alguma maneira, em algum momento, ela vai ofender a outra. Essa outra pessoa, em algum momento, será você. Então, todos nós somos ofendidos. Ofendidos por um irmão da igreja, ofendido pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso discipulador, ofendido pelo nosso pastor, ofendido por uma pessoa que nós discipulamos, que nós pastoreamos. Isso é muito comum, nós sermos ofendidos. E quanto mais nós nos relacionamos, os relacionamentos são muito bons, Deus nos fez seres relacionais, mas quanto mais nós nos relacionamos e nós aprofundamos esses relacionamentos, maior a chance que nós temos de sermos ofendidos. Hoje, para edificar a tua vida, quero falar sobre as 3 maneiras de lidar com ofensas. A primeira maneira é quando você desconta. A pessoa vem e lhe agride e você agride de volta. A pessoa fala mal de você e você fala mal de volta. A pessoa lhe xinga e você xinga de volta. Ou então você arruma uma outra maneira de ofender. Mesmo que não seja da mesma forma que a pessoa lhe ofendeu, mas você ofende também. E aí você desconta aquela raiva, você se vinga e você vai contra a palavra de Deus, que diz que a vingança pertence ao Senhor. A segunda maneira de lidar com a ofensa é quando você absolve para si. E tem muitas pessoas que adoecem nesse sentido, porque elas absorvem muitas ofensas, elas até ficam muito mal por dentro, mas por fora parece que está tudo bem. Quem olha de fora acha que a pessoa é super calma, super tranquila, que está tudo em paz. E essas pessoas que absorvem para si, que guardam a ofensa, elas têm uma tendência de adoecer fisicamente, emocionalmente, de criar amarguras. E elas têm também uma tendência muito forte de explodir de uma hora para outra, porque elas guardaram a ofensa. Mas tem uma terceira maneira de lidar com a ofensa, que é a maneira que eu quero te falar, que é a maneira mais saudável que tem, é a maneira que Deus quer que você lide com a ofensa, que é levando para a cruz. A cruz é o ambiente mais preparado, mais adequado para lidar com as ofensas humanas. Porque na cruz o próprio Deus se fez carne, se fez homem para sofrer pelas nossas ofensas, sofrer pelos nossos pecados. E a cruz tem perdão, a cruz tem restauração, a cruz tem graça, a cruz tem remissão dos pecados, a cruz tem ressignificação. A melhor maneira de nós lidarmos com as ofensas é deixando na cruz aos pés de Jesus. Tem até uma canção que fala: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Então, quando você for ofendido, não desconte, isso não vai lhe ajudar. Quando você for ofendido, não absolva, não traga para dentro de si. Mas quando você for ofendido, leve para a cruz, que a cruz é um ambiente de perdão e de restauração. Leve aos pés do Senhor. Todos nós, discípulos de Jesus, precisamos lidar com a ofensa, porque a gente veio para amar o pecador. A gente veio para, assim como Jesus, salvar aquele que estava perdido. E, gente, quando a gente for atrás desses pecadores, quando a gente for atrás dessas pessoas, elas são cheias de problema. E muitas vezes esses problemas vão resvalar em nós. Elas vão nos ferir. São pessoas que a gente traz para a nossa casa e de repente tem alguma inconveniência. Pessoas que a gente se doa, se sacrifica e às vezes elas devolvem de uma maneira ruim, falando mal da gente, interpretando mal alguma situação, suspeitando mal. E nós devemos lidar com essas ofensas, deixando aos pés da cruz. O ápice da maturidade espiritual está na pessoa de Jesus, quando na cruz, ele sendo ofendido, cuspido, chicoteado, mesmo amando, Jesus estava sendo ofendido e ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A cruz é esse ambiente de perdão, de liberação, de restauração. Se você quer ser parecido com Jesus,
o nosso alvo é formar uma família de muitos filhos parecidos com Jesus, você precisa aprender a deixar as ofensas na cruz. Se você quer ser um discípulo maduro, parecido com Jesus, esse precisa ser um alvo na sua vida, essa precisa ser uma busca na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e que você saiba responder às ofensas de maneira cristã. Um grande abraço.